Queridos, graça e paz seja convosco. Para mim é uma alegria imensa poder retomar as gravações interrompidas por alguns motivos de força maior e hoje retornar com a nossa quarta gravação, quarta parte, caminhando para o final, se assim o Senhor nos permitir. Creio que até podemos concluir hoje. Só se estendeu muito porque quisemos reduzir o tempo. Às vezes é difícil algum irmão parar e ficar 40, 50 minutos assistindo um vídeo. Mas antes de mais nada eu gostaria de orar com vocês por esse regresso, pedir a Deus que esta ferramenta, curso de liderança cristã, quarta parte, seja para vocês desde a lição 1, da primeira parte, segunda, terceira e agora a quarta, uma ferramenta de aperfeiçoamento e graça para a vida de vocês, amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, e mais uma vez, Pai, retomamos neste exato momento. Peço que tua graça seja conosco, que o teu amor seja derramado sobre os nossos corações, ó Pai, e que possamos, Senhor Jesus, com esta ferramenta alcançar em especial na UJDF, que é o objetivo deste curso, Pai, ter, ó Deus amado, uma mesma linguagem, uma mesma comunhão, mesmo pensamento, o mesmo modo de agir, uma confirmação de chamado e que a tua bênção esteja conosco. No modelo do maior líder da história, o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter o mesmo êxito, a mesma graça, pois foi o Senhor mesmo quem diz aos discípulos que obras maiores faríamos. Eu creio nessa palavra e te peço, fica conosco em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, nós já falamos. O tema é liderança cristã. Fizemos uma apresentação no primeiro vídeo. No segundo, demos início às testemunhas falando a respeito de 7 comprovações do ministério de Cristo. Começamos falando sobre a primeira testemunha que deu comprovação de Jesus, o próprio Pai. Falamos a respeito da segunda testemunha, que fora João Batista, o precursor de Cristo, e que também teve confirmação da sua própria pessoa nas Sagradas Escrituras. Depois falamos sobre a terceira, o próprio Cristo. Explicamos o porquê ele pode dar testemunho de si próprio por ser o próprio Deus. E explicamos que nós não podemos galgar tal posição, mas esperar que as pessoas vejam em nós e ele, o próprio Cristo, veja em nós este diferencial. Falamos a respeito da quarta testemunha, que é o Espírito Santo, e a quinta testemunha, as Escrituras, e encerramos nela. Foram nas Escrituras que nós vimos que Cristo teve um modelo como servo, esperado pelos judeus, infelizmente, como rei, apenas como Messias, como libertador, esquecendo que o próprio Deus havia levantado outros homens de Deus para libertá-los, como Moisés, posteriormente Ciro e muitas outras coisas que foram acontecendo. Eles esperavam o Messias simplesmente como o filho de Davi que se assentasse sobre o trono, julgando com equidade, trazendo a eles a liberdade que eles tanto sonhavam. Mas Cristo veio como servo, e nós vimos isso na palavra de Deus encontrada em Isaías 53, do 4 ao 10, como servo, na verdade sofreu, não teve formosura, padeceu. Isaías 42, 1 ao 4 mostrou que ele chegou a predizer o que viria antes dele, para anunciar que era João Batista. Bom, queridos, e hoje, para a gente encerrar, eu quero falar sobre a sexta e a sétima testemunha. A sexta testemunha a respeito da confirmação ministerial de Jesus, do chamado, da obra, podemos chamar de os milagres. Os milagres sucederam na vida de Cristo, não especificamente por causa dos milagres, mas evidenciaram os milagres. O ministério de Jesus ele se autoconfirmou através de milagres que ele próprio realizou.
O Evangelho de João, que é da onde nós extraímos esse estudo, estas 7 testemunhas, ele se refere a ele como a este fato como sinais, se você prestar atenção no plural. Embora João ele cite menos números de milagres do que os outros evangelhos, isso é fato, ele pode nos mostrar, né, os propósitos que Jesus tinha em operar tais milagres. Eu qualificaria isso porque alguns milagres que aconteceram foi bem nítido Jesus dizer: a tua fé te salvou. Há milagres que eu arrisco dizer para você que talvez não aconteceria, mas ele como Deus, ele como a essência do amor, não resistir a ver o sofrimento de pessoas. Que não lembra aquela passagem da mulher que estava indo sepultar o seu filho e de repente o mestre se aproxima. Ora, na passagem de Bartimeu, ele está clamando: Jesus, filho de Davi. Na passagem da mulher do fluxo de sangue, ela pensa consigo: se eu tão somente tocar, e vai atrás de Jesus. Jesus já estava a caminho da casa de Jairo. Muitos milagres que aconteceram, as pessoas o procuraram. As pessoas achavam nele solução. Nesta questão da mulher que iria sepultar o seu filho, a Bíblia nos fala que Jesus viu passando aquele cortejo fúnebre e ele não foi convidado, chamado, não era talvez conhecidos, mas ele se compadece da dor daquela mãe. E diz a Bíblia que Jesus foi em direção. Quem sabe os discípulos começaram a pensar naquele exato momento: o que o mestre vai fazer se aproximando? Depois teremos que nos purificar, todo aquele trabalho que a lei demanda. Mas o que Jesus fez? Se aproximou. Há pessoas que esquecem, lendo o texto está bem nítido, que Jesus para, ao chegar, ele toca no esquife. Esquife era praticamente, podemos dizer, a alça de onde se carregava aquilo que era uma espécie de esteira com o defunto enrolado sobre tecidos, corpo todo preparado para um sepultamento. E não era sepultamento como hoje, eram deixados em pedras, em cavernas. E naquele momento Jesus toca no esquife, os carregadores sábios deixam, lançam no chão, soltam o esquife. E no momento que o esquife é deixado e que eles, quem sabe, se distanciam ao ver, quem sabe alguns estão pensando: quem é ele? É parente? É família? Chegou atrasado e quer ver pela última vez o corpo? E não. Jesus olha para aquela mulher e vê o seu choro, o seu lamento, sabe que ela estava indo sepultar a última esperança que ela tinha na vida, porque já a Bíblia já fala que já era viúva, então já perdeu maridos, e agora o filho que tem a esperança de um futuro, porque os filhos adquiriam as dívidas dos pais, então teriam que posteriormente trabalhar, crescer, cuidar, ser o chamado hoje arrimo de família. Mas Jesus vai até lá. Algumas pessoas falam que ele não tocou no defunto. Irmão, mais do que tocar, Jesus pega o menino ressuscita e ele entrega. Está assim no texto, entrega para sua mãe. Então, por mais que no Evangelho de João haja menos milagres citados, mas os milagres ali citados, todos têm propósitos, todos é manifestado para a glória de Deus. Isso demonstra compaixão, isso demonstra como é o nosso Deus. Ele, sendo homem, chorou, por exemplo, na morte de Lázaro, sentiu fome, mas naquele exato momento, como Deus, ele se comove pelo choro de uma mulher, de uma viúva, e vai até lá e soluciona o seu problema, resgata a sua esperança. Mas Cristo, ele não realizou esses sinais como ato de exibição. Alguém pensa consigo assim: ele fez isso para aparecer, para mostrar. Pelo contrário, nunca encontramos isso na Bíblia.
Se ele operou o milagre, ele operou pela sua bondade e misericórdia ou para que a glória de Deus fosse manifestada. Preste atenção nessa frase. Para que a glória de Deus fosse manifestada. Ninguém que fosse um mero exibicionista, né, realizaria alguns de seus mais impressionantes milagres longe das vistas de uma multidão, né, recomendando tantas vezes, né, ao que haviam sido curado, que nada dissesse. É interessante isso. Hoje estamos vivendo um momento que parece que as pessoas procuram a glória. As pessoas procuram. Parece que ao contrário de Jesus, eles chegam e falam para você, olha, vai, leva meu cartãozinho, viu? Avisa lá que eu oro e Jesus cura. Avisa lá que eu oro e Jesus faz o milagre. Avisa lá que eu prego e pessoas são batizadas com o Espírito Santo. O foco mudou, queridos. E esse é um grande perigo que nós temos que ter. Então, olhando aqui para as testemunhas milagres, temos que entender que esses milagres aconteceram para a glória de Deus. Por objetivo e propósito da qual Jesus tivesse. Seja por si próprio ou seja para cumprir a palavra de Deus. Por que dizemos isso? Porque os próprios discípulos perguntaram a Jesus a respeito de um cego. Eles tinham curiosidade. A lei dizia que todas as pessoas que nasciam com deficiência, com problemas de saúde, faltando uma perna, com um olho cego, ou manco, coxo, deficiente, eles achavam por si próprio que isso era consequência do pecado, ou da própria pessoa, ou se nasceram em pecado, trouxe pecado dos pais. O castigo dos pais foi visitado no filho. É assim que os judeus pensavam. Então os discípulos já ouviram aquela indagação. Quem será que pecou, esse ou os seus pais? E agora está o momento certo e a pessoa certa para ser perguntada. Mestre, quem pecou, este ou seus pais? E você parou para analisar a resposta de Jesus? Parou para observar qual foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos? Jesus, olhando para aquele pequeno grupo de discípulos que em reservado lhe perguntavam, disse, olha, nem este, nem os seus pais. Mas ele está assim para que se cumpra a glória de Deus. Ou seja, aquele milagre estava predestinado a acontecer na vida daquele moço. Aquele moço não nasceu por consequência de pecado, como dizia a lei. Mas ele estava ali porque Jesus iria curá-lo para a manifestação e glória do seu poder. Afinal, as pessoas hoje procuram evidências. Só que evidências hoje visíveis. E muitas vezes não são só as visíveis. Hoje se procura muito poder, muito blá blá blá, muito fogo estranho, barulho. Quem já ouviu aqueles pregadores, pastores dizendo, ei irmão, lata vazia que faz barulho, porque a cheia não bate. E às vezes se torna um ditado popular, mas que tem verdades aí. Porque hoje o barulho faz as pessoas pularem, até arranca lágrimas, mas sai da igreja do mesmo jeito que entrou. Vai ali na frente, promete, daqui a pouco esqueceu tudo que prometeu. E é um perigo isso. É um perigo. Então os milagres de Jesus, queridos, tinham um objetivo. A cura do homem no tanque de Betesda, de João capítulo 5, que nós vamos encontrar, ou do cego de nascença, João 9, que eu acabei de citar, por exemplo, parece ter sido presenciada por apenas um pequeno grupo de pessoas. E esse pequeno grupo de pessoas escutaram essas palavras do Mestre.
presenciaram essa atitude tomada por parte do Mestre. Às vezes eu me pego orando e pedindo a Deus, conforme o apóstolo Paulo, que na verdade recita a oração de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. João 5, João 9, 2 episódios extraordinários. E eu quero ler para vocês João 5:41. Vai dizer assim, Jesus dizendo: eu não aceito glória que vem de homens. Coisa maravilhosa, queridos. Coisa maravilhosa. Em pensar que hoje há pessoas que aceitam suborno, há pessoas que aceitam trocar de igreja, cargo, posição, do tipo chantagista. Ou ainda é um obreiro? Vem pra cá. Aqui eu te levo direto ao pastor. Ainda tá coordenando aquela mocidade? Rapaz, desiste disso. Já era pra você estar pastoreando a igreja. Querido, nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E tem mais, as pessoas esquecem que há uma prova. E que se não passarmos na prova, não estamos aprovados, queridos. Então, enquanto não vencermos a prova, e você pode pensar assim, ah, pastor, mas não pode ser tão comprida, não pode ser tão longa. Querido, se não passarmos no teste, podemos até ser riscados. Foi o que aconteceu. Deus disse para Moisés, as pessoas pensam e pregam parecendo que Deus se arrependeu, mas Deus falou para eles assim, olha, eu não me agradei da atitude deste povo, e por causa disso, eu vou segurá-los, e eles não vão entrar na terra prometida. Só que você pensa o quê? Ali tinha pessoas que tinham 20 anos, ali tinha pessoas que tinham 30 anos, Deus não pesaria sobre as crianças abaixo de 20 anos, que eram consideradas ainda jovens, adolescentes daquela época. A fase adulta, ela começava para se alistar aos 20 anos e só se tornava maior de idade aos 40. Então, dos 40 para cima, Deus puniu todos. E a Bíblia diz que só vai entrar aos 80 anos quem está lá, Caleb e Josué. O restante Deus riscou. Até Moisés está ali, mas Deus também falou, tu também não vai entrar, Moisés. E só entraram estes, só que Deus falou antes, e não falou no meio, aos 39 anos. Olha, eu fiz isso, não. Ele falou antes, vou eu colocá-los. E aí eles ficaram perdidos, rodeando. E alguém vai falar, 40 anos? Pois é. Quem não dá ouvido à voz de Deus, que não se preza de tomar cuidado aos convites alheios, quem se deixa ser levado pela glória do homem, é assim, queridos. Então, as palavras do Mestre foram essas. E que palavras, né? Que palavras. Eu não aceito glória que vem dos homens. Por isso, muitas pessoas, como aquele moço rico, chegou até Jesus dizendo, ó bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou assim, por que me chamas bom se só há um que é bom e este um é Deus? Bom, queridos, olhando para isso, aprendemos o seguinte, os milagres precedem, testemunham e até confirmam que você tem um chamado, é um homem de Deus. Mas isso tem que ser para a glória de Deus. Temos que ter o bom senso de lembrar, não é para minha glória, mas é para a glória dele. Amém? Que os milagres que acontecerem na tua vida
Testemunhe que Deus é contigo, que Deus te chamou, que grande é a obra, que pessoas possam dizer, homem de Deus, ora, mas não deixe essa glória subir para você. Dedique ela a Deus. Lembre, Senhor, eu nada sou e nada posso se não for tua bondade e tua misericórdia. A sexta testemunha, queridos, é os milagres. Mas temos também a sétima e última testemunha, os discípulos. Os discípulos acompanharam Jesus durante todo o seu ministério na terra. Paulo se sente até um pouco envergonhado e se chama até, eu sou como um abortivo. Porque Paulo olha e fala assim, esses homens tiveram 3 anos com o mestre. O seu ministério inteiro, desde que Jesus começou até o último momento do suspiro, estavam juntos. Eles viram o que ele fazia, ouviram os seus ensinamentos, creram nele. Quando os líderes religiosos começaram a perseguir o Senhor, e ele alertou para as dificuldades que os seus seguidores teriam de enfrentar dali em diante, muitos dos seus prováveis discípulos se afastaram. Aconteceu ali o que a gente chama de, na política, chamada de debandar. Primeira vez que eu ouvi isso na política, falei, o que é isso? E fui ver. É aquela questão do que vai acontecer, aconteceu agora, vai acontecer em janeiro. Quando houver mudança, que saírem, todos aqueles indicados pelo governo, que ficaram esses 2 anos, o ano que vem é a vez do novo governo apontar. Aí é a hora que os deputados, eles debandam tudinho pro lado mais forte. Quem é que está no poder? A presidência. Pois bem, os discípulos também debandaram quando viram perseguição, tal de quererem prender Jesus, vão matar Jesus. Tem ele por um terrorista, colocam ele por um blasfêmico, um pecador, alguém que se diz Deus. Eles sentiram medo e falaram o quê? Vamos ser presos junto com ele? E aí a Bíblia vai dizer que muitos debandaram. Que coisa chata, né, queridos? É quando as pessoas te desprezam, te abandonam. É quando um pastor assume um trabalho e há a debandagem, muitos se afastam. Não, vou ficar com ele não. Vou seguir o outro. Isso não é coisa para cristão, queridos. Isso não é coisa para discípulo verdadeiro. Um discípulo verdadeiro não arreda do pé porque ele está firmado em Cristo, não está firmado em pastor, não está firmado em líder, não está firmado em igreja. Ele está firmado em Cristo e sabe que Cristo comanda o pastor dele, comanda o líder dele, comanda a igreja dele, o presidente da igreja. Então nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Não é para um cristão a questão de se afastar, de abandonar. É difícil isso. É difícil isso. Eu vou ler o que está escrito em João 6:68. Muitos se afastaram, mas nem todos. Dos que ficaram, está escrito lá, com Jesus, foi Pedro quem disse, tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. João 6:68. Você já parou para pensar? Porque Jesus percebeu. Jesus viu conforme seu sermão foi apertando e as coisas iam falando, saia daqui, um levanta daqui, outro levanta de lá. E foi deixando. Alguns pensam que Jesus fala num tom nervoso, mas não. Você também, quando estiver pregando, se de repente você vê uns levantando, o outro saindo, não concordando com a mensagem que você está pregando, talvez você tenha um sentimento de desprezo, fala, puxa vida, estou pregando a palavra, estou falando o que Deus está mandando. Mas Jesus não fez com ódio, não fez com rancor, pelo contrário, isso nunca houve no coração do Mestre.
Ele simplesmente arrisca a agitar o coração dos seus discípulos e falar assim: ei, vocês, olha lá, ó, eles estão indo embora, vocês também querem ir? Aí encontra esse momento de João 6,68, aonde, glória a Deus, Pedro vai dizer aquela palavra linda: Senhor, para onde iremos nós? Para onde irei eu? Se só tu tens palavras de vida eterna. Oh glória! Não largue Jesus, não abandone Jesus, porque está difícil, principalmente agora, em plena fase, término de pandemia, retornando à igreja, e a hashtag Fique em Casa fixou no coração e na mente das pessoas e já não querem voltar. Ou no percurso desses dias em casa, o inimigo enlaçou, jogou pecado, jogou pratos, jogou um monte de coisa, porque cantava Thales Roberto lá: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem os laços, os engodos do diabo, mas eu tenho que responder o quê? No louvor dizia: mas eu escolho Deus. Se a nossa escolha é Deus, tem que ser como disse Pedro: tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Nunca abandone uma obra, querido. Nunca entregue algo sem a direção de Deus, por A, por B, por C. Abrace. Eu tenho conhecido a história do nosso pastor. Quantos desprezaram. E sexta passada agora, teve um irmão que veio lá do ministério, de longe, teve que vir aqui para pedir perdão e receber a bênção do nosso pastor. E eu conversava com o irmão que eu levei naquele dia, o irmão viu isso, querendo que ele ficasse lá conosco. Ele falou: rapaz, você viu o que aconteceu? Eu falei: entendi. Glória a Deus. Fique no seu lugar e só saia se Deus determinar. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode transformar. Quero concluir, queridos, dizendo que Pedro ele não estava dizendo apenas que Jesus ele conhecia as regras e preceitos ou a maneira correta de viver, mas que ele era o doador da vida eterna. Coisa linda, né? Para imaginar na frase dele: tu tens palavra de vida eterna. E o apóstolo João, ele vai terminar o seu evangelho dizendo que ele dá testemunho. Isto é, eu confirmo. Isto é, olha, dou minha palavra de que é verdade. Vi, ouvi, estive com ele. Toquei, inclinei nos seus ombros. Glória a Jesus. Da vida e do ministério de Jesus, João dá testemunho. Olhe lá, capítulo 21 e versículo de números 24. Bom, queridos, podemos concluir o seguinte: os líderes de hoje, nós líderes de hoje, certamente não lideramos com as mesmas qualificações excepcionais de Jesus Cristo. Fato. É fato. Mas mesmo assim, podemos aprender este princípio extraído da sua vida. A chamada para a liderança, ela precisa de ser confirmada.